Paz do Senhor, irmãos, aqui é o Daniel Barreto e você está no canal Apocalipse 3:10. Primeiramente eu quero falar um pouco sobre este assunto que está escasso nas igrejas, né? E por que está escasso? Porque as pessoas não querem mais pregar sobre o Apocalipse. As pessoas não querem mais pregar sobre a volta de Jesus Cristo. Por quê? Porque a volta de Jesus Cristo, ela é a maior bênção que o crente espera na vida, né? E quando nós conseguimos olhar para esse sistema, quando nós olhamos para dentro das igrejas hoje, o que tem se pregado muito é bênção, é prosperidade. Só que pelas escrituras e pela palavra de Deus, nós conseguimos entender que aquilo que Deus quer que a gente faz, que aquilo que Deus quer que a gente executa, e que aquilo que Deus quer que a gente busca é a presença dele e esperar que um dia ele vai voltar para buscar a tua igreja. Então, por que o irmão Daniel resolveu fazer um canal Apocalipse 3:10? Porque o irmão Daniel, ele teve essa, vamos dizer, essa ousadia de fazer este canal. Primeiramente que Deus ele tem colocado dentro do meu coração um desejo de pregar sobre a volta de seu Filho Jesus Cristo. De toda a Bíblia, sempre foi o livro que eu mais tive a oportunidade de entender, embora muitas pessoas não conseguem entender o Apocalipse, porque ele tem muita figura, ele tem muita simbologia. Só que existe um termo, existe uma regra para a Bíblia interpretar a própria Bíblia, né? Então, eu consegui entender pela palavra de Deus que nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja na Terra, né? E por que Apocalipse 3:10, né? E é legal porque a gente, quando abre lá em Apocalipse 3:10, né? Jesus Cristo fala para a igreja de Filadélfia, né? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os habitantes na terra. Eu não estou aqui para falar sobre visão teológica, sobre pessoas que creem no arrebatamento depois da tribulação, antes da tribulação ou no meio da tribulação. Eu creio no arrebatamento pré-tribulacionista, né? Eu sou um pré-tribulacionista. Porque eu creio que Jesus ele vai arrebatar a igreja antes de começar a grande tribulação. Aí muitas das vezes as pessoas vão pegar e vai falar assim: o que nós temos de melhor dos cristãos da primeira igreja, da igreja primitiva, né? Nós não temos nada de melhor do que eles, né? Apenas é o tempo da manifestação do Filho de Deus para restabelecer o seu reino, para trazer o reino milenial na Terra, né? Então não é porque nós somos melhores do que os cristãos do primeiro século, porque se nós formos comparar com Paulo, a gente fica até com vergonha. Se a gente for comparar com Pedro, se a gente for comparar com os apóstolos de Jesus Cristo ali, Filipe, que fazia grandes coisas, nós ficamos até com vergonha de mencionar aquilo que nós fazemos hoje, né? Então, não é que nós somos melhores, né? Mas é que o tempo determinado de Deus é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Então, é assim, eu não quero trazer aqui uma discussão sobre visão teológica, não quero trazer aqui uma discussão sobre que eu estou certo, o irmão que pensa no arrebatamento pós-tribulacionista está errado, não, nada disso. Eu estou aqui para colocar a minha opinião e respeito a opinião de quem tem uma opinião contrária ou diferente da minha, mas nós temos que entender e temos que colocar isso dentro do nosso coração e vivermos como se Jesus Cristo fosse voltar para buscar a tua igreja hoje, né? Porque não adianta nada a gente esperar Jesus Cristo voltar antes da tribulação, sendo que nós não estamos vivendo da maneira que Ele quer, né? E tem alguns pontos aqui em Apocalipse que eu consegui entender, né, pela minha visão, sobre a cronologia do Apocalipse, né? Quando Jesus Cristo aparece para João, João está na ilha de Patmos, né? E Jesus Cristo, através do seu anjo, ele traz a revelação, né, para João, para as 7 igrejas ali da Ásia Menor, né?
E quando nós conseguimos olhar essa cronologia, a Igreja de Jesus Cristo, ela é mencionada até o capítulo de número 3 do Apocalipse, né? E você pode ver que no capítulo de número 4, vai dizer assim, logo no primeiro versículo: depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como voz de trombeta, ouvia falar comigo e disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas deverão acontecer. Então, eu trago uma visão do Apocalipse cronológico, né? Para mim, a igreja ela é mencionada até o capítulo 3, depois ela vai aparecer só lá no capítulo de número 19, que quando Jesus ele volta para estabelecer o seu reino, a Bíblia diz que os exércitos dos céus, né, está montado em cavalos brancos, com as vestiduras brancas, linhos finos, né? Ali simboliza eu e você, a igreja de Cristo, né? Na minha visão, eu creio que nesse tempo de tribulação de 7 anos, nós vamos estar nas bodas do Cordeiro, ali antes das bodas do Cordeiro, a gente crê também no tribunal de Cristo, que não é um tribunal para condenar ninguém, mas é um tribunal para nós sermos galardoados por aquilo que nós fizemos na presença de Deus. Por isso que eu falo, irmãos, não basta apenas fazer para Jesus. O nosso sentimento tem que estar naquilo que nós estamos fazendo, né? Porque talvez as pessoas buscam muito a aparência, né? Fazer apenas por fazer, faz somente para ter um status, né? Só que Jesus Cristo ele olha dentro do nosso coração. Se dentro do nosso coração não estiver o desejo de alma sendo transformada, de almas ser libertas pela palavra de Deus, nada disso vale, né? E voltando para o Apocalipse, rapidamente, esse é um vídeo somente de introdução, para falar um pouco sobre o canal, para falar um pouco sobre aquilo que Deus tem colocado no meu coração, de trazer uma palavra de perseverança, de incentivo, né? Uma palavra que vai trazer conforto, mas é uma palavra que vai trazer também confronto, porque a palavra de Deus é aquela que traz confronto à nossa vida, né? Que traz confronto ao nosso ego, né? Muitas das vezes a gente acha que a palavra de Deus é apenas bênção, prosperidade, que a gente vai vencer, que a gente vai conquistar, né? Não é errado a gente pensar em conquistar, não é errado a gente pensar em ganhar um dinheiro. Tem pessoas que pensam em ganhar dinheiro, não é errado, não. Só que o mais importante, irmãos, é que nós possamos entender que maior do que todas as coisas que estão aqui na terra é aquilo que está preparado para a gente no céu, né? Então, nosso maior tesouro está lá no céu. Jesus Cristo mesmo disse: aonde estiver o vosso coração, ali estará o teu tesouro, né? Então, quando nós começamos a olhar para a igreja hoje, né? Para quem conhece a palavra de Deus, nós conseguimos entender que a igreja de Laodiceia, que é a última igreja do Apocalipse, ela se encaixa perfeitamente na igreja que nós estamos vivendo hoje. A igreja, meu irmão, ela está sendo levada por uma onda de comodismo, por uma onda de falta de palavra impressionante, onde as pessoas estão se perdendo, onde as pessoas estão desviando o seu foco de Jesus Cristo, porque não conhecem a palavra de Deus, né? Se nós olharmos para as pessoas hoje, muitas das vezes eu fico triste de ouvir muitas pessoas que estão hoje afastadas da presença de Deus, que chegam em mim e começam a falar a respeito de Jesus Cristo, e falam assim que não vai mais em igreja nenhuma, não vai mais em congregação nenhuma, porque foi machucado por alguém, foi desprezado por pastor, foi desprezado por irmão. E infelizmente essas pessoas hoje estão desenganadas, acham que não tem mais uma possibilidade de ter ali uma comunhão com os irmãos, né? Lembrando que igreja não é lá o templo, né? Lembrando que igreja não é aquelas 4 paredes onde a gente está ali nos dias de semana, nos finais de semana, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Mas igreja somos nós somos o templo do Espírito Santo, né? Só que a Bíblia traz vários relatos, vários versículos da palavra de Deus que é necessário que a gente congregue
hein, irmãos? Por quê? Porque quando a gente está com o nosso irmão, nós conseguimos ajudar de uma certa forma. Tem muitas pessoas que se acham de ferro, que se acham forte demais, mas nós não conseguimos saber o que vai acontecer daqui a 5 minutos, né? Talvez hoje você pode estar forte, mas amanhã você pode estar caído, né? Estar fraco, e pode ter um irmão ali que pode te ajudar, né? Na palavra, no incentivo, numa ajuda, estendendo as mãos, né? Então é importante a gente ter essa congregação, né, de irmãos ali, de um corpo de Cristo, porque a palavra de Deus diz: aonde tiver 2 ou 3 em meu nome reunidos, ali eu estaria, né? E não importa o que você fez, não importa aquilo que te tirou de uma congregação, que te desiludiu, hoje você não tem mais a força para poder voltar. Eu trago essa palavra ao seu coração para que você volte com os irmãos, né? Ache um lugar para você congregar, onde a palavra de Deus está sendo pregada, né? Porque infelizmente a igreja de Cristo hoje verdadeira ainda continua pregando a palavra de Deus, ainda continua pregando sobre o pecado, ainda continua pregando sobre as coisas ruins que vai acontecer com aquele que não obedecer à palavra de Deus. A igreja que continua pregando que Jesus vai voltar, a igreja que continua pregando que a gente tem que renunciar ao pecado. Ainda existe pregadores que pregam a palavra de Deus, mas ainda existe pregadores, a gente não sei se a gente pode nomear assim pregadores ou pastores, né, que estão pregando um falso evangelho. Um evangelho onde as pessoas são atraídas não pela palavra de Deus, mas são atraídas por aquilo que Deus pode fazer por elas, né? É um evangelho egocêntrico, um evangelho de barganha, né? Eu sirvo ao Senhor, Pai, se o Senhor me der algo em troca. E não é isso que a palavra de Deus nos promete, né? A palavra de Deus diz que a gente somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é Cristo Jesus. Então, irmão, nós não temos que buscar a vitória, nós já somos mais do que vencedores. Nós temos que buscar a face de Deus, porque aquele que não tiver azeite na lamparina, infelizmente, vai ficar na terra e vai passar por esse tempo de tribulação. E voltando aqui ao Apocalipse, a Bíblia vai relatar em 1 Tessalonicenses 4, né? Paulo vai falar sobre a ressurreição, que pra gente consolar uns aos outros, né? Você pode ver ali que no último versículo, Apocalipse 4, ou 1 Tessalonicenses 4, 18, vai falar assim, Paulo vai dizer: consolai-vos uns aos outros com as palavras do arrebatamento, né? Porque nós estamos passando por um momento difícil, passando por momentos de dificuldade, de perseguição, passando por momentos de tribulação, passando por momentos até mesmo de desemprego, passando por momentos aonde parece que a gente olha para os lados, a gente não consegue ver saída. Aí Paulo vai dizer para a gente, um com os outros, né, consolar e dizendo: Jesus está voltando. Aguenta mais um pouco, Jesus está voltando. Meu irmão, aguenta mais um pouco, Jesus Cristo está voltando. Aguenta só mais um pouquinho. Aguenta só mais um pouco. Busca Jesus Cristo, busca o Pai. Coloca seu joelho no chão, dobra o joelho no chão, busca em oração. Porque essa é a palavra que Paulo traz ali aos Tessalônicos, né, que um console o outro, né? Porque Jesus Cristo é a nossa redenção. A qualquer momento ele pode arrebatar a igreja. Eu estive pensando, orando até mesmo a Deus, né? Se era esse tema mesmo, né? Porque, assim, no meu coração sempre queimava sobre o Apocalipse. No meu coração sempre queimou sobre a escatologia bíblica, né? Mas eu queria trazer algo que não viesse de mim, que viesse de Cristo. E Cristo começou a me confirmar por irmãos, pregadores, palavra, até mesmo em sonhos. Ontem mesmo eu tive um sonho que o sol escurecia, né? E ficava tudo negro. Tava um sol e do nada aparecia uma nuvem, né? Algo do tipo que encobria o sol e ficava tudo escuro e começava aquele tempo fechando, aquele tempo escuro. E a Bíblia fala sobre isso, né? Na tribulação,
aonde ali o sol ele vai ser, não vai dar mais a sua luz, né? As estrelas do céu vão cair. E várias vezes eu já tive sonho com arrebatamento, Deus me mostrando que nós estamos nos últimos tempos. Mas para quem conhece a palavra de Deus, nós vamos trazer mais vídeos, nós vamos trazer alguns estudos, algumas visões sobre as profecias, porque o que traz o entendimento, o que traz a revelação, o que traz a revelação de Deus para nossas vidas, não é nada mais do que a palavra de Deus. Então, se nós olharmos para Daniel, Ezequiel, Isaías, se nós olharmos para os profetas, nós conseguimos entender que ali está tudo a resposta daquilo que nós estamos perguntando para Deus. Eu quero que você curta esse vídeo, compartilhe para seus amigos, porque o meu intuito é trazer essa palavra de Deus para o máximo de pessoas possível, né? Para que as pessoas possam ser alcançadas pelo poder do Evangelho, né? Obrigado, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus negócios, os teus objetivos, né? O teu ministério, e fica com Deus, que Deus abençoe a tua família grandemente, em nome de Jesus.